Metam-se confortáveis, porque hoje vamos ter assim um vídeo bem chill a conversar sobre as minhas maminhas. Na altura que eu estava a pensar fazer a minha cirurgia, eu procurei e vi muitos vídeos aqui no YouTube, inclusive vídeos de update após um ano da cirurgia, que é algo que eu considero bastante importante e que me ajudou bastante a tomar a minha decisão. Então desde então eu sabia que queria gravar um vídeo deste género. Vamos todos só ultrapassar o facto da minha cara estar de uma cor diferente do resto do corpo, é que eu já estava maquilhada e eu maquilhei-me hoje para uma camisola de gola alta, só que eu resolvi pôr este top, porque foi o top que eu utilizei nas fotografias do antes e depois da cirurgia, então para mantermos a temática eu coloquei o top, mas claramente não está aqui a haver uma uniformidade do tom. Antes de eu responder a estas questões, tenho que dizer que eu na altura gravei um vlog do antes e depois da cirurgia, aquela primeira semana eu fui gravando para vocês, portanto todas essas primeiras impressões está aí tudo respondido, vocês podem ver esse vídeo. A nível do valor também da cirurgia também está nesse vídeo, portanto todas essas coisas estão lá. Agora vamos para aquelas perguntas do após. Olhem, vou já começar por esta, que foi uma que fizeram muito, que é relativamente às cicatrizes. Se eu tenho cicatrizes notáveis, se as minhas cicatrizes são muito visíveis. Sim, eu tenho cicatrizes, como é óbvio, tiveram que abrir em algum lado e eu tenho 2 cicatrizes, uma em cada mamoca. E as cicatrizes que eu tenho são por baixo da maminha, portanto é nesta zona exatamente, são visíveis. É óbvio que dá para ver que eu tenho 2 cicatrizes. A cirurgia foi há um ano, elas estão muitíssimo melhor do que aquilo que estavam. Tenho a certeza absoluta que ainda irão ficar melhor, ainda estariam melhor se eu fosse uma pessoa extremamente certinha a colocar os cremes. Eu confesso que não sou assim tão certinha, fui super certinha no início, agora coloco quando me lembro, que não é muitas vezes. Já disse. No entanto, as minhas cicatrizes não me incomodam, que também foi outra coisa que perguntaram dentro da questão das cicatrizes. Não me incomodam de todo, era algo que eu já estava, obviamente, consciente que ia acontecer, né? Se eu fui fazer uma cirurgia, eu ia ter cicatrizes, já sabia que esse ia ser um resultado de, não é? E eu estava consciente, ciente disso e aceitei, obviamente, isso em prol daquilo que eu queria. Elas ficam bastante disfarçadas e ainda vão ficar mais com o tempo, porque como elas estão aqui por baixo da mamoca, só se eu tiver mais assim é que se vê. Se eu tiver, por exemplo, sentada, se estiver normal, a mama acaba por tapar a cicatriz, acaba por ficar ali naquela zona do arco e então não se nota muito, na minha opinião. No entanto, existem formas de ter cicatrizes menos visíveis, há quem faça pelo mamilo, que acaba por ser mais discreto e não tão visível, mas pronto, isso não foi o que eu fiz, eu optei por este tipo. Para mim estava tudo certo. E relativamente aqui também nas cicatrizes, eu recordo-me ter visto aqui alguém que me perguntou qual é que era o creme ou qual é que era a pomada que eu usei e ainda uso alegadamente na cicatriz. Tive que apanhar o cabelo porque o meu cabelo não está a gostar de mim, eu também não estou a gostar dele, está tudo bem. Relativamente ao creme barra pomada, quando eu saí da FMR foi-me dado um kitzinho e lá dentro vinham umas ampolas que era para colocar na cicatriz. Nós não podemos colocar logo, obviamente, até porque os primeiros dias ainda andamos com o penso e tudo mais, mas depois de uma determinada altura o doutor diz, ok, a partir de agora podes começar a colocar as ampolas e começar a tratar da cicatriz. Eu na altura utilizei aquelas ampolas, não faço a mínima ao nome, foi então o que o médico me deu. Depois das ampolas terem terminado é que eu então comecei a procurar cremes e a eu comprar o creme para utilizar. Primeiramente eu comprei da Aveno Cicab Plast, porque era o mais fácil de comprar, então eu comprei aquele até conseguir um dos 2 que eu queria, porque os 2 eram difíceis, daquilo que eu andava a tentar perceber era difícil de comprar. Um chama-se Kelly Cott, acho eu vou deixar aqui os nomes a aparecer. Esse eu nunca comprei, mas falam maravilhosamente bem dele. E o outro que também eu vi muita gente a falar muito bem e vi mesmo fotografias do antes e depois, não é? Com resultados, e que eu gostei muito, é este, que é o que eu estou a utilizar. E neste momento eu já utilizei 3 embalagens, acabei agora mesmo a 3ª embalagem, vou para a 4ª, portanto já utilizei uma boa quantidade. Mas pronto, como foi o primeiro ano, eu acho que é um bocado difícil estar a dizer o creme realmente ajudou-me imenso a que a cicatriz diminuísse, porque também foi o primeiro ano, o corpo também
está ali a tratar da cicatriz, portanto o corpo também ajuda. Acho que daqui para a frente é que uma pessoa começa a ver melhor, mas para já é assim, eu vou continuar a usar porque tem estado a correr bem. Eu tenho muitas perguntas, tenho que ver se sou mais rápida. A recuperação foi má? Quanto tempo até estares 100% confortável? E tenho aqui imensas sobre a recuperação. É preciso muito tempo de recuperação? Quanto tempo demorou 100% a sarar? Relativamente à minha recuperação, o que me custou mais não foram as maminhas. De todo! As maminhas foi assim o mais leve de todo este processo. A parte difícil foram as minhas costas. Mal eu vim do hospital, eu fiquei assim no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Eu estava sentada assim, eu dormia assim, eu estava sempre assim. O que é que acabou por acontecer? Eu comecei a ficar com umas dores de costas horríveis, mas mesmo à séria. E toda a gente me dizia, Joana, tens que endireitar. As enfermeiras diziam a mesma coisa, que eu não podia estar com aquela posição, que eu tinha que começar a endireitar. Só que, não sei, parecia que era uma cena tipo de defesa, que se eu me esticasse, também que me fosse doer, mas não me doía, porque não me doía nada. Não consigo explicar. Mas pronto, eu comecei a estar assim. Comecei a ter muitas dores nas costas, não colocar pressão relativamente aos tempos, porque nós saímos e dizem-nos assim, ao fim de uma semana, por exemplo, eu já não me lembro dos tempos ao certo, portanto estou aqui se calhar a inventar, mas pronto, ao fim de X tempo deves começar a levantar os braços, ao fim de Y tempo deves começar a fazer exercício, ao fim de não sei quanto tirares o sutiã. Temos assim uma tabelazinha, não é, de tempos que a partir de X data que podemos começar a fazer determinada coisa. Eu respeitei muito o meu corpo e aquilo que o meu corpo sentia. E às vezes isso é frustrante. Na altura, eu lembro-me que uma menina que eu seguia no Instagram fez a cirurgia 2 dias antes da minha cirurgia e era bastante frustrante ver que ela já estava a levantar os braços, já conseguia fazer imensas coisas que eu demorei um pouquinho mais de tempo a fazer. Eu não me obriguei a nada. Porque aquilo que eu pensei sempre foi, eu não me vou obrigar, eu não me vou esforçar se eu sinto que o meu corpo não está preparado para isso, porque eu não espero fazer esta cirurgia tão depressa na minha vida, não é? Eu quero que fique bem, isto é agora que está a acontecer, portanto, eu prefiro ficar sem levantar os braços mais uns dias, ou ficar sem fazer determinada coisa mais um tempo, ou utilizar o sutiã durante mais um bocadinho, mas ter o resultado que eu pretendo. Eu fui muito certinha nestas coisas. Eu acho que tive uma recuperação muito boa, foi um processo muito, mas mesmo muito mais fácil do que aquilo que eu estava à espera e vocês podem ver o vídeo. Realmente foi bastante mais fácil. Eu achava que ia ser extremamente difícil o pós-operatório porque eu já tinha visto vídeos de outras meninas e pessoas que assim, havia pessoas que saem de lá, parece que não aconteceu nada com elas, mas eu vi vídeos de meninas que passaram realmente muito mal. E eu tenho que dizer que a pior coisa do processo foram as minhas costas. Foi aquilo que me doeu mais, foram as costas. Porque de resto eu estive realmente muito tranquila, acho que tive muita sorte também. Eu acho que é muito importante nestas situações nós procurarmos e escolhermos bastante bem os profissionais e eu fiz com um doutor espetacular que é o Dr. Duarte Salema na clínica FMR em Lisboa e eu acho que isso também obviamente contribuiu bastante para eu ter uma recuperação tão boa e o resultado final também. Quanto tempo demorou a sarar 100% é um bocadinho complicado de responder porque eu por exemplo, eu sinto que ainda estou a sarar. Há pequenas coisas e que também já vou responder mais à frente que ainda estão a ir. Como foi ver-te pela primeira vez ao espelho com as maminhas novas? Deu-te mais confiança? Deu sim, eu tenho muitas questões dentro desta parte da temática da confiança. A confiança foi assim uma diferença gigante. Até mesmo a minha forma de vestir também se alterou. Já se tinha alterado um bocadinho antes, porque como eu já tinha emagrecido, também já tinha alterado um bocadinho mais a minha forma de vestir e já não andava sempre com aquelas suetes 2XL e t-shirts 2XL. Já estava a minha forma de vestir um pouco diferente, mas mesmo assim ainda se alterou mais após a cirurgia, sem dúvida. Comecei a usar decotes, que era uma coisa que eu não fazia. Sem dúvida que foi um boost assim gigante na minha confiança, não tenho dúvida nenhuma. No entanto, eu tenho que responder como foi a primeira vez vê-las ao espelho. Foi a desmaiando. Da primeira, da segunda, da terceira já estava melhor, a quarta melhorou ainda mais, progressivamente, porque, para quem viu o vlog da recuperação sabe, mas a parte mais difícil de todo este processo, e também já respondo a outra questão, que é, qual foi o pior para ti no pós? Para além das dores nas costas, foi realmente a parte de tirar o sutiã. Foi, acho que, o mais difícil da recuperação, porque eu desmaiava. Cada vez que eu tinha que tirar o sutiã cirúrgico, não é cirúrgico, é pós-operatório,
Eu desmaiava. Foi bem complicado. As primeiras vezes foram difíceis porque eu sentia, e eu ainda tenho aqui escrito nas minhas notas, mas eu sentia o peito muito pesado. Parece que de repente eu tinha uma pressão gigante e quando se tirava o sutiã, parecia que as maminhas iam cair. Eu não tenho outra descrição a não ser esta. E eu desmaiava. Então as primeiras vezes, quando fui para tomar banho, foi quando tirei o sutiã pela primeira vez e vi as maminhas, foi todo um drama, com 3 pessoas dentro da casa de banho a tentar que eu não desmaiasse. Estava a minha mãe, o Luís, e a Tânia a segurar-me, a minha mãe a estressar de um lado para o outro, o Luís a buscar água com açúcar. E foi assim das primeiras vezes até eu começar a conseguir controlar-me. Eu acho que só por ser mesmo as minhas maminhas, uma semana depois, eu na altura até experimentei um biquíni para ver como é que ficava e foi uma semana depois. Só aí é que eu realmente apreciei o resultado, porque até então o pânico estava a tomar conta de mim. Difícil tirar o sutiã e manter-me acordada, mesmo quando eu fui... tirar os pontos também não foi propriamente um passeio no parque. Também não apreciei tirar os drenos e isso também é uma questão que fizeram, se eu tive drenos. Eu levei drenos, mas tive muita sorte que eu não tive que vir com os drenos para casa, que era assim o meu maior pesadelo. Eu tinha muito medo de ter que vir com eles para casa. Eu acordei com eles e eles retiraram-os lá no hospital. Eu lembro-me que retiraram primeiro o do lado direito. Convém dizer que uma pessoa ainda está toda anestesiada, mas doeu-me um bocadinho e depois tiraram-me do lado esquerdo. E ainda bem que não começaram por tirar do lado esquerdo, porque senão não me tinham tirado do lado direito, porque do lado esquerdo doeu muito. Eu acho que foi assim, a nível de peito, foi a dor que eu senti durante o processo todo. A única dor assim que eu senti mesmo dor foi a retirarem-me o dreno, porque de resto eu não tive dores no peito, novamente, costas, muitas. Agora a dor, eu nunca tive dor. Também, obviamente, nos dão medicação para as dores. Eu tomei na altura, eu acho que foi uma semana ou 4 dias, algo assim, uma medicação mesmo para as dores, que aquilo obviamente devia ser medicação mais forte que o doutor me receitou, e eu notei muita diferença, porque depois dessa medicação eu comecei então a fazer Brufen e Benuron. Eu já não me lembro se era Brufen ou Benuron, se era os dois, mas pronto, na altura quando eu fiz essa transição foi então quando eu comecei a sentir as dores nas costas, porque até então não me doía nada, mas a partir daí começou a doer, e começou a doer então as costas em vez das maminhas. Agora vamos a uma pergunta mais íntima e que muita gente perguntou, que é, primeiro vou-vos dizer a pergunta, que é: ouvi dizer que afeta a sensibilidade dos mamilos. É verdade? Como ficou a tua sensibilidade ao nível dos mamilos? Fiz a cirurgia há 2 meses e sinto pouca sensibilidade. Isto era uma coisa que eu não sabia se não tivesse visto vídeos deste género. Na altura, quando eu estava a ponderar fazer ou não a cirurgia, vi então vídeos de meninas que 1 ano depois falavam sobre a questão da sensibilidade dos mamilos e algumas delas diziam que nunca tinham recuperado a sensibilidade nos mamilos. E eu na altura questionei isso ao doutor, e sim, é uma possibilidade que está escrita naquela lista de possibilidades e de riscos que nós corremos ao fazer esta cirurgia, mas efetivamente existem pessoas que nunca recuperam a sensibilidade dos mamilos, outras que nunca sequer perdem a sensibilidade e outras que, sei lá, recuperam ao fim de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que seja. Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Eu não sei se também o tipo de cirurgia que uma pessoa faça se pode ou não aumentar a probabilidade disto acontecer, ou seja, se for pelo mamilo, se há mais risco ou não. Essa parte eu não sei, porque eu nunca considerei, o doutor comigo sempre falou fazer desta forma, né, por baixo da maminha, que foi o que eu fiz. Eu posso-vos dizer que eu perdi a sensibilidade nos mamilos. No entanto, já está melhor. Há uns 5 meses para cá eu comecei a notar progressos significativos. Até então eu não sentia absolutamente nada. Mas quando eu vos digo que eu não sentia absolutamente nada, eu vou-vos contar uma coisa que me aconteceu. Eu, distraída como sou, estava a sair da casa de banho e virei-me para trás porque lembrei-me que tinha-me esquecido o telefone. Eu estava a sair do banho, então não tinha nada, porque eu ia agarrar uma toalha. E quando reparei que me esqueci do telefone, estou-me a virar para trás, mas já estava a abrir a porta. Ou seja, eu bati com a porta assim, estão a perceber, tipo, raspou a porta, mas tipo uma bela de uma pancada. E eu não senti nada, zero. Eu só soube que aquilo aconteceu porque eu vi que aconteceu, porque eu não senti absolutamente nada. Eu não tinha mesmo sensibilidade nenhuma naquela zona, não. Tinha mais, sei lá, mais ou menos até aqui, mas daí para a frente já não tinha. Qual mamilos? Muito antes dos mamilos eu já não tinha sensibilidade.
Aquilo que eu comecei a sentir há uns 4, 5 meses, não, já foi há mais 5 meses para cá, é que a minha sensibilidade foi cada vez crescendo. Ou seja, neste momento eu já sinto esta zona toda e eu já sinto, foi progredindo até à zona do mamilo, eu já tenho alguma sensibilidade no mamilo, não tenho a que tinha, se calhar nem nunca vou ter, mas eu tenho confiança e acho que vai, se calhar não ficar como estava a 100%, mas acho que vou recuperar, porque neste momento eu diria que já sinto o mamilo a, sei lá, 50%, sendo que há 4 meses atrás sentia a zero, assim, zero. Portanto, sim, é uma questão, a sensibilidade do mamilo no mamilo é uma coisa que pode acontecer, novamente não acontece com toda a gente. No meu caso, posso-vos dizer que aconteceu. Olá, ainda sentiste que o peito mudou muito depois de 6 meses pós-operatório? O peito mudou, eu acho que ele foi mudando progressivamente. Eu, pessoalmente, acabo por não me aperceber. Percebo mais, por exemplo, quando coloco sutiã pós-operatório, que eu ainda uso, não uso todos os dias, mas ainda uso de vez em quando à noite para dormir. E aí é que eu sinto, só de pensar que eu antes estava... Toquei aquilo tudo no máximo e mesmo assim o meu peito estava a arrebentar lá dentro e hoje em dia eu tenho aquilo tudo apertado no mínimo e tem folga. Porque quando eu saí da cirurgia eu tinha as maminhas bastante diferente daquilo que tenho hoje. Eu vou tentar encontrar clipes ou fotografias de como é que elas estavam e de como é que estão agora. Elas estavam muito maiores porque estavam inchadas, o que é absolutamente normal e eu tinha consciência disso, que aquele não ia ser o resultado, que elas iriam ficar menores porque iriam desinchar e realmente aconteceu. Não sei te dizer se de 6 meses para 1 ano se ainda continuou. Eu acho que sim, porque normalmente o processo demora 1 ano até elas estarem desinchadas na totalidade, mas obviamente a grande maioria do inchaço vai logo nos primeiros 6 meses, né? Como descreves a dor e desconforto? Como eu vos disse, eu acho que realmente a dor que eu senti mais foi a tirar os drenos, não falando da parte das costas, né? Mas foi a tirar os drenos e a parte dos pontos. De resto, eu não senti dor durante o processo, estão a perceber? Eu acho que tive mesmo muita sorte na minha recuperação e ainda bem, mas eu não senti dor, eu achava que ia sentir muita dor e eu não senti. Olha, eu vou deixar este feedback aqui, não é uma dúvida, só queria dizer que graças a ti consegui ganhar coragem para fazer também, fiz na FMR e não me arrependo de nada. Obrigada por partilhares connosco. Agora vamos falar do elefante na sala, que é uma coisa que perguntam muito, que é: alteravas já alguma coisa, tamanho, tipo de implante, farias já alguma coisa diferente? Se fosse hoje, colocavas mais, menos ou mesmo? Sentes que te arrependes? Enfim, muitas perguntas dentro desta temática, o que é normal, e eu não me arrependo nem por um segundo. No entanto, se fosse hoje, eu não teria estressado tanto com o tamanho, porque o tamanho foi o que me tirou noites de sono, não era a questão de fazer a cirurgia, eu estava com mais medo do tamanho não ser o certo, não ficar aquilo que eu queria, do que a recuperação da cirurgia. Porque é assim, essa parte eu sabia que era uma coisa que eu queria muito e que eu controlava essa situação. Também estava um bocadinho fora do meu controle, né? Depois de estar, estava. Na FMR eles fazem simulações 3D, o que nos permite ver como é que o nosso peito vai ficar. E na altura, quando eu fui à minha primeira consulta e para aquilo que eu queria, o doutor disse-me que não me recomendava colocar nunca menos do que 300 e que o ideal seria entre 300 e 325. Aquilo assustou-me horrores. Os vídeos que eu via, das meninas que eu ouvia falar, elas colocavam 100 e tal ml, 150, 170 na loucura. Eu nunca tinha ouvido ninguém pôr 300. Eu só pensei, eu vou sair daqui tipo a Pamela. Eu não quero ser igual à Pamela, não é o meu objetivo com esta cirurgia. Só que uma coisa que nós não nos podemos esquecer, o tamanho que as outras pessoas metem não tem nada a ver com aquilo que vai ficar connosco, porque o que importa é aquilo que nós temos. E eu tinha zero, eu não tinha nada. Portanto, embora eu tenha colocado uma quantidade um bocadinho maior, o meu peito não ficou exagerado por causa disso. Mas pronto, na altura o doutor falou então sobre os 300, 325, eu entrei em pânico e pedi então para me fazerem uma simulação 3D de 275 e 300, porque para mim 325 então está fora de questão, vamos tentar reduzir. E eu perdi noites, mas tipo noites de sono, a olhar para as simulações de 275 e 300. Eu tenho a certeza que se tivesse colocado 300, hoje estaria tão feliz da mesma forma que estou
ter colocado 275, porque a diferença é tão mínima, é tão ridícula, mas na altura eu estressei horrores com o tamanho e hoje não o teria feito, sem dúvida, estaria mais tranquila. Acho que novamente se fosse 300 também estava tudo ok. Já agora eu coloquei uma prótese redonda, porque eu gosto mesmo deste efeito, era algo que eu queria, portanto acabei por colocar uma prótese redonda e também coloquei por cima do músculo. Eu não consegui escolher o tamanho, eu na altura continuei indecisa até o momento de entrar para o bloco entre os 275 e os 300 e disse ao doutor para ele escolher e ver aquilo que ficava melhor no meu corpo, e por isso é que é mesmo muito importante nós confiarmos nos profissionais que temos ao nosso lado, no médico que nos vai operar, e termos a certeza que há alguém que percebe aquilo que nós queremos. E eu sabia que o doutor sabia exatamente qual é que era o meu objetivo, que eu queria ter maminhas, mas não queria ter maminhas, queria ter umas maminhas só. E ele na altura disse-me que no bloco experimentou a prótese 275 que eu queria e que já nem sequer experimentou a 300 porque achou que a 275 estava perfeita para mim e foi a que ficou. Em que posição dormias depois da cirurgia? Sentada, com uma almofada de viagem ao pescoço. Foi assim que eu dormi durante muito tempo. Ouvi muita gente a comentar sobre a sensação de peito pesado. É verdade? Eu não sinto isso. Eu sinto que isto é meu. É ridículo, mas eu sinto que nasci assim, embora não seja verdade. Elas fazem parte de mim, eu não as sinto, não sinto essa tal sensação de peso pesado. Também perguntaram algumas coisas dentro desse género, se sente. Eu não sinto, eu sinto que sou eu. É muito estranho, mas realmente, se calhar se eu tivesse colocado mais, não é? Se fosse uma quantidade maior, poderia sentir. A única altura em que eu senti peito pesado foi no início que sentia, mas foi até o corpo se habituar e relativamente rápido ele se habituou e agora é dele e ele assume como dele. Que dicas dás a quem irá fazer o procedimento brevemente? Primeiro, investiguem muito. Vejam vídeos dentro deste género para terem a opinião de várias pessoas, especialmente no após, para terem consciência, enfim, do que é que já aconteceu a outras pessoas. Vejam vídeos também de pessoas que já sofreram com a doença do silicone para também conhecerem esse lado. Escrevam tudo e mais alguma coisa a nível de perguntas no vosso caderninho e depois perguntem tudo ao doutor, que é para estarem absolutamente 100% esclarecidas e não terem qualquer tipo de dúvidas. Tenham a certeza que vocês estão a fazer isto por vocês e não por outra pessoa, porque é algo que vocês querem e não porque outra pessoa quer. E de resto, desfrutem, comprem uma almofada de pescoço que vai salvar a vossa vida e aproveitem para ver séries e para não fazer absolutamente nada e levarem as coisas com calma, sem stress. Cada corpo é um corpo e não importa se vocês demorarem mais 3 ou 4 dias ou uma semana para levantar os braços do que outra pessoa demorou, não importa. É o vosso corpo, vocês respeitam. Depois do que lhe fizeram, ele tem direito a ser respeitado. Não é dúvida, mas sim o brilho nos teus olhos desde que a fizeste. Muita gente me diz isto, mesmo até mandando mensagens, que se nota a minha felicidade após a cirurgia e realmente é verdade. Eu sinto-me muito feliz, muito mais feliz após a cirurgia. Como eu vos disse, foi um boost na minha autoestima. Ainda dentro daquilo que eu estava a dizer, está aqui uma questão que é: sentes algo nas maminhas ou é como se não tivesses nada? Eu sinto que são minhas. E outra coisa também é relativamente ao toque, se são muito duras, se ainda estão muito artificiais. Elas com o tempo foram ficando mais moles. Desculpem-me, isto é muito estranho, eu estou a mexer a minha maminha assim a gravar, mas pronto, elas estão bastante mais moles, não estão tão artificiais como estavam no início. É assim, parede era a mesma coisa, estavam duras que se fartavam, o que é normal. Depois elas com o tempo vão começando a ficar mais moles e elas hoje em dia já estão muito melhores. Obviamente nunca são tão moles como uma mama natural, porque uma mama natural é gordura, a prótese acaba por ser um bocadinho mais dura, mas está nada a ver, né? Está bastante melhor do que aquilo que estava. No início estava pedra e hoje em dia já não, já está mais mole. Sentes que ficaste limitada a algumas posições de dormir ou até mesmo a correr? É assim, eu acho que isto é de ter maminhas. Por exemplo, na questão de correr, basta uma pessoa utilizar um sutiã de desporto e está tudo ok, não é? Se não utilizarmos, é como ter maminhas, não é? Acaba por ser um bocado mais incómodo não ter aquele suporte. Agora, a parte de dormir, eu nunca fui uma pessoa que dormisse de barriga para baixo e ao fim de, eu acho que são 6 meses que nós não podemos dormir de barriga para baixo. Eu hoje em dia já consigo dormir de barriga para baixo, mas fico desconfortável se for em algumas coisas. Por exemplo, ainda hoje fui fazer uma massagem e o estar muito tempo de barriga para baixo com as maminhas numa maca, que é uma cena dura, ao fim de um tempo acaba por ser um bocado mais desconfortável, mas eu acho que se calhar também é para quem tem maminhas, não é? Acaba por ser uma superfície mais dura,
estamos ali, é um bocadinho mais desconfortável, mas não sei como é que será para quem tem maminhas, porque eu não tinha antes, portanto a mim antes não me gostava, porque eu não tinha nada. E para finalizar, a última pergunta que é, se fosse agora, farias de novo? Sim, sem dúvida alguma, eu faria tudo de novo. No entanto, tenho que dizer que eu acho que fiz na altura certa da minha vida, não só quando eu tinha disponibilidade financeira para poder fazer, mas também quando eu tinha cabeça suficientemente crescida, porque é assim, esta cirurgia eu quero fazer desde o final da minha adolescência, quando eu percebi que as minhas maminhas tinham parado de crescer no início e que não iam crescer mais, que eu sempre disse que queria fazer esta cirurgia, mas acho que foi fixe ter feito um bocadinho mais tarde, não é? Com 27 anos neste caso, porque a cabeça também já era outra, a maturidade já era outra e acho que foi realmente na altura certa da minha vida e faria tudo novamente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou a gravar este vídeo há 1 hora, vai ser zero divertido de editar. Porque é que eu falo tanto? Não vou falar mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam, façam essas coisas todas e eu vou-me despedir e nós vemos no próximo. Beijinhos!